Olá, eu sou o pastor Oswaldo Neto e eu estou aqui hoje para apresentar um estudo sobre a doutrina do homem, a antropologia. Logia é o estudo e antropo é o homem. Então hoje nós vamos falar sobre o estudo do homem, a doutrina do homem. E para dar início a esse estudo, nós vamos falar então, começar pela origem do homem. Não tem como falar sobre o estudo do homem sem falar sobre a origem do homem. Para falar da origem do homem, nós temos que ter duas verticais. Um, que considera a evolução como o ato que fez o surgimento do homem, e outro que é o criacionismo, que é a fundamentação que nós temos que Deus criou o homem a partir do pó da terra. Começando pelas teorias da evolução, nós temos uma primeira proposta, que é a evolução ateísta, que acredita e vê o homem como uma possível causa, uma possível geração espontânea, que a partir de uma causa original vem o homem a partir do nada. Na verdade, a ciência propõe essa tese, que é a ciência ateísta, ela propõe a evolução como uma grande possibilidade, ou como a principal possibilidade da existência do homem. Então, se entende, por exemplo, que se deu início lá no Big Bang. Do Big Bang teve uma grande explosão, e a partir daí foi se expandindo o universo, dando origem aos astros, às galáxias, aos sistemas planetários, e a partir daí um planeta reuniu as características para a vida, e surgiu a vida das bactérias, dos seres unicelulares que evoluíram as bactérias, e aos seres mais complexos, até chegar no homem e na mulher. Essa é a teoria ateísta da evolução, que acredita como uma causa espontânea veio o surgimento do homem. A ciência em si tem uma base ateísta, e a ciência também não está para explicar o porquê das coisas. A ciência ela explica o quê? Ela explica em uma teoria como, mas ela não explica o porquê que essas coisas aconteceram. Então a ciência, ela enxerga uma parte das coisas, não enxerga o todo, não necessariamente o todo. Claro que nós temos que valorizar a ciência, porque a ciência é responsável pela criação de medicamentos, pela criação até da eletricidade, pela internet e por tudo mais. Mas ela enxerga uma parte, não enxerga o todo. Eu costumo dizer que a ciência ela é uma serva que deve nos servir na medida da necessidade. Ela não deve ser como um Deus para a gente que dita todas as regras e que tem todas as respostas, porque ninguém tem todas as respostas. Nós estamos aqui hoje para estudar a antropologia em uma leitura dentro da teologia, de como dentro da teologia nós entendemos a formação e a construção do homem. Então o primeiro que eu apresentei foi a evolução ateísta, que acredita que o homem veio de uma geração espontânea. A segunda possibilidade, dentro da situação evolucionista, é a evolução teísta. A evolução teísta entende que há um design inteligente, que as coisas não podem ter acontecido simplesmente ao acaso. Ela entende que Deus guiaria toda a construção e a evolução da natureza e dos animais até chegar ao homem, que tem um direcionamento de Deus para que as coisas ocorram. Essa é a evolução teísta, que vê um princípio divino que vai direcionando a formação até chegar no homem. Então vamos lá. Nós iniciamos para falar da origem do homem. Eu falei primeiro da evolução ateísta e depois eu falei da evolução teísta. Então são dois caminhos que são apresentados. O outro caminho é o criacionismo, e é esse que a missão ADTG ela acredita e que deposita a fé e tem um grande nível de evidência dentro da revelação bíblica que foi feita dessa forma. Importante dizer que nós entendemos que a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, então ela é a revelação e um guia norteador para as nossas vidas e para que nós possamos entender qualquer fenômeno, qualquer outra situação, nós passamos pelo filtro da interpretação bíblica. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós falamos então de criacionismo, nós entendemos que a Bíblia
apesar de não ser um livro de ciência, sempre que menciona um fato científico, ela vai registrar sem erro. Claro que vai usar termos da época, termos do momento que foi descrito, mas ela não vai apresentar erros. Nós entendemos que sempre que ela apresenta um contexto científico, ela tem uma assertividade. Como eu disse, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Partindo desse item, nós temos que deixar claro que a Bíblia, nós reconhecemos a Bíblia, que a Bíblia é a autoridade, e aqui está apresentada a autoridade divina, a verdade da vida do universo está aqui apresentada. Claro, não é um livro de ciência, mas ele apresenta alguns fatos científicos. Então essa é a primeira parte. Quando nós entramos no criacionismo, nós vamos falar um pouco de como as coisas aconteceram. Nós cremos então dentro do criacionismo que Deus criou o universo, que Deus criou o homem, que Deus criou os animais, que Deus criou os seres viventes. A Bíblia tem uma descrição muito ampla de como acontece. Eu vou falar um pouco de alguns fatos, da evidência de como isso ocorreu e de como a Bíblia apresenta a criação do homem. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então o primeiro versículo da Bíblia, em Gênesis, já apresenta que no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí vem, e disse Deus, haja luz e houve luz. Esse foi no versículo 3. O primeiro termo que é apresentado é bará. Bará é um termo que, se traduzido ao português, o que mais se aproxima é criou. Então nós não entendemos que as coisas aconteceram ao acaso. Nós não cremos que simplesmente Deus foi um guia norteador para que a natureza direcionasse o caminho das coisas. Nós cremos que Deus, assim como apresenta em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que Deus criou os céus e a terra. Ele criou com uma intenção. Não foi um direcionamento para que as coisas acontecessem, que direcionasse a sorte para que a gente chegasse em um planeta que reúne todas as condições para que o homem vivesse. Não, foi intencional. Ele criou os céus, a terra, criou os luminares, criou a luz. Ele disse, e haja luz. Então, o primeiro termo apresentado é Deus criou. E na continuidade desse aspecto, a gente às vezes fica com algumas dúvidas. Dentro desse contexto, a palavra dia é usada em relação hoje, é usada em relação a um período de 24 horas. Só que na Bíblia, quando foi descrito a Bíblia, e a gente vê lá, no primeiro dia Deus criou Deus criou isso, no segundo dia Deus criou isso, no terceiro dia Deus criou isso. A gente tem uma leitura que talvez fossem dias de 24 horas, mas não necessariamente. E a gente tem que entender que sim, a criação, ela ocorreu. Ela ocorreu e é como se fosse um marco histórico, é como se fosse um marco de acontecimento. A criação ocorreu em X período. A gente não consegue determinar aqui, pela leitura de tempo, qual foi esse período exato. Mas em algum momento Deus criou o universo, em algum momento Deus criou os seres viventes, em algum momento Deus criou o homem. Existe uma sequência que foi ocorrendo e é apresentada isso na Bíblia, é apresentada no texto em Gênesis. Então, em Gênesis capítulo 1, versículo 3, é apresentado esse primeiro período. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então, é bem interessante que deu-se abertura nesse primeiro período, no versículo 3. Foi o primeiro período de tempo. Foi apresentado que, nesse primeiro dia, Deus criou a luz, e haja luz, e houve luz. Foi a primeira marcação. Como eu falei, foi apresentado um registro histórico. Tem também algumas interpretações que é interessante para a gente, que às vezes a ciência vem de uma forma confrontativa, querendo
quebrar ou falar que existe uma impossibilidade, que a forma que é apresentada na Bíblia está resumida a um tempo muito curto e que todas as evidências científicas apresentam um período muito extenso e que vai contra qualquer fenômeno que é identificado na natureza, o que é apresentado na Bíblia. Mas é importante deixar claro que no versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí no versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Existem algumas leituras também de interpretações da Bíblia. A gente sabe que existem várias interpretações para alguns textos, mas há uma linha, há uma interpretação que fala que entre o versículo 1 e o versículo 2, por exemplo, pode ter ocorrido a queda de Satanás e os seus anjos. Então, a partir daquele momento teve uma ruptura do contexto e por isso que Deus criou no primeiro versículo e no versículo 2 fala que a terra era sem forma e vazia. Então, há uma linha de interpretação bíblica que acredita que há um grande intervalo de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2 que podem explicar as eras geológicas e uma série de fenômenos de como foi construído, em que período as coisas aconteceram. Mas aí poderia ser uma explicação. Algumas interpretações que também apresentam que o fato do dilúvio, que também não é um relato para a gente entender, para a gente tirar algumas lições. Nós entendemos o dilúvio como um fato histórico também que ocorreu no planeta Terra. Nós entendemos como um fato histórico. E nesse momento, alguns impactos também na forma que se apresenta a Terra, tem os impactos dessa grande imersão que sofreu. Então nós acreditamos com os fenômenos, como as situações apresentadas na Bíblia, como situações históricas que de fato ocorreram. Então o primeiro ponto que a gente passou, eu expliquei que antropologia é o estudo do homem e que a gente vai apresentar hoje a doutrina do homem dentro da teologia. Eu expliquei a origem do homem, a teoria da evolução ateísta e ateísta. Eu expliquei o criacionismo, em que nós cremos que Deus, de maneira intencional, criou o universo, criou o homem, criou a terra e criou todas as coisas, e que dia pode ser relacionado a um período de tempo como 24 horas, ou pode ser um período muito maior. É interessante que a própria ciência apresenta que antes do Big Bang não existia o tempo, que o tempo é uma entidade que surge depois do Big Bang, do momento que teve a explosão do Big Bang. Então, o tempo é uma entidade que surge depois dessa explosão, porque antes não existia. Então, isso é uma leitura da própria ciência. E aqui eu apresento que o tempo, o dia, é um espaço de tempo que não necessariamente são 24 horas. Podem ser períodos muito mais extensos, que nos apresentam aqui algumas possibilidades de encarar algumas coisas que a ciência nos apresenta e apresenta as suas explicações, mas ela não explica o porquê, como eu disse. Ela explica o que está vendo e talvez um como aconteceu, cria teorias de como aquilo aconteceu, mas não necessariamente eles têm a verdade absoluta. A ciência tem a verdade absoluta. A ciência é uma parte das ferramentas que nós temos para entender o universo. É uma das partes, não é toda a parte, ela não tem toda a explicação. E aí, a partir disso, acho que entra em uma parte muito importante, que é como que o homem, então, é constituído? Lembrando, a gente está estudando o homem. Como que o homem é constituído? E aí eu volto à criação. O homem, estou aqui com alguns recursos para consulta. O homem, ele é a coroa da criação. E ele teve uma criação distinta de todas as outras coisas, porque ele teve uma ação intencional diferenciada. Enquanto para todas as outras coisas, todas as outras criaturas, Deus disse, em Gênesis capítulo 1, versículo 11, fala assim: e disse Deus, produza a relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E também disse,
Diz também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. E depois vem, especificamente, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, criou Deus, pois, o homem. Todas as coisas parecem que foram feitas claro, foram feitas e criadas, mas dá um tom de genérico na criação. Claro que Deus criou todas as coisas com perfeição, mas dá um tom genérico. E quando se aponta o homem e fala, e Deus criou, pois, o homem. E é interessante que, a princípio, aparece que existe até um concílio em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que é apresentado: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha que tremendo, em Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Olha aqui que apresentação, que contexto. Então, Deus, quando Ele cria todas as coisas, Ele apresenta, na descrição bíblica, Ele apresenta é apresentado um tom mais genérico. Então, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra. E quando chega na hora do homem, Ele fala, criou Deus, pois, o homem. Então, olha o fato da criação. Existe uma forma diferente na criação do homem. Existe também, enquanto os seres viventes e as outras criaturas apresentam duas estruturas, o homem apresenta três. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho em uma visão que nós chamamos de tricotomista, que é a visão em que o homem é subdividido em três partes, é identificado em três partes que vivem em comunhão. Então essa é a primeira parte. Nós entendemos que o homem foi criado de maneira distinta para um propósito distinto, e o homem, ele é aquele que domina as outras criaturas. As outras criaturas estão sobre o domínio do homem. E isso de forma genérica é apontado, e depois quando existe o homem, existe uma palavra sobre o homem que ele deve exercer esse poder. Esse poder que depois da queda existe um processo de fragilidade, mas nós vamos falar disso também. Dentro da criação, é apresentado a estrutura material do homem. A estrutura material do homem, qual que é a estrutura material do homem? É o corpo. A Bíblia apresenta em Mateus 6:22 como corpo, como parte material do homem. É apresentado em Gálatas capítulo 2, versículo 20, como carne, que é um sinônimo de corpo. Em Filipenses capítulo 3, versículo 21, como corpo de humilhação, como vaso de barro em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, ou templo do Espírito Santo. Mas todas as vezes que é apresentado o corpo do homem, é apresentado como temporal, como passível de corrupção. Quando eu falo corrupção, não é de enganar, de roubar, não. É passível de se deteriorar. Apresenta como temporal. A gente nasce sabendo que vem futuramente a morte. É o caminho natural das coisas. Muitas gerações viveram anteriores a nós que estamos aqui hoje. Mas uma certa situação é a morte. Claro que Jesus, nesse meio do caminho, pode voltar e muitos de nós seremos arrebatados. Este é um outro motivo de fé das nossas vidas. Mas o corpo é algo passível de corrupção. As pessoas adoecem, as pessoas fragilizam, as pessoas envelhecem. E aí, ao passar do tempo, as coisas já não acontecem como antes. Essa é uma coisa natural. Então, o corpo ele é passível de fragilidade. Mas, antes de falar da fragilidade,
sempre que eu observo o corpo, eu vejo Deus no corpo. Como aqueles que me conhecem, sabe? Eu sou farmacêutico de formação. E toda vez que eu olho o corpo, o coração, o olho, o pulmão, o rim, e eu observo a funcionalidade do nosso corpo, eu fico extasiado. É lindo e é maravilhoso como funciona. O coração batendo repetidas vezes, enviando sangue, contraindo e mandando sangue para o corpo inteiro. Através das artérias o sangue vai, e as veias o sangue volta, e a artéria tem uma estrutura um pouquinho mais forte porque tem uma pressão maior, a veia é um pouquinho mais, vamos colocar mais pressão mais fina, porque a pressão já não é tão grande. Então tem uma série de detalhes que tem no corpo humano, e quando a gente vai se aprofundando, a gente vai se encantando, porque é maravilhoso. Cada detalhe foi muito bem pensado para funcionar o corpo, o rim, filtrando o sangue, tanto que quando tem qualquer fragilidade em algum desses órgãos, o nosso organismo ele fica fragilizado, porque ele funciona perfeitamente, tanto que até hoje a ciência não consegue desenhar em laboratório algo que funcione exatamente como a gente. Ela consegue construir algumas coisas que nos ajudam no dia a dia, mas nós nascemos do ventre da nossa mãe e a gente já vem funcional, e as coisas a gente vai crescendo, mas tudo funcionando perfeitamente. Então isso é parte da criação, é a parte material do corpo humano. Então Deus criou o homem, essa é a parte material do corpo do homem que dá a funcionalidade, nos permite o dia a dia e ter a vida, respirar, mas tem um futuro destinado também a esse corpo. A este corpo é descrito que em Apocalipse capítulo 20, versículo 12 ao 15, há uma clara definição do que acontece, que uns vão ser apresentados remidos no céu e um outro grupo vai à condenação eterna e vai arcar com a condenação e vai arcar com as escolhas da sua vida, vai arcar com as consequências daquilo que decidiu durante a vida. E aqueles que pela graça de Deus foram remidos e vão ao céu. Essa é a nossa leitura. Então, dentro da parte material do corpo, ao passado, que foi a criação, o momento atual, que é o corpo que nós usamos e desfrutamos dele no dia a dia, mas há uma promessa, é que esse corpo, todos nós um dia morreremos, e há uma finalidade, um final a este corpo material. Esse corpo material é a morte, a não ser que Jesus volte antes da nossa morte em terra. Mas também é uma promessa para a eternidade, que uns serão remidos no céu e outros vão à condenação. Está em Apocalipse 20, versículo 12, 15. Nós acabamos de falar sobre a parte material do homem, e agora nós vamos à parte imaterial do homem. Então, na visão tricotomista, nós temos corpo, alma e espírito. Nós falamos primeiramente do corpo. Nós falamos da criação, das designações e o futuro, que é a parte material do homem. Agora eu vou falar da parte imaterial do homem, que é a alma e o espírito. Nós entendemos então que o homem é constituído em 3 partes: corpo, alma e espírito. Então nós temos a sua origem em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Olha que incrível, olha que maravilhoso. Enquanto todas as criaturas foram criadas a partir de elementos que existiam na terra, elas têm elementos que estão ligados à terra, que é o corpo, que o Deus apresenta, que ele desenhou o homem na terra e fez o homem a partir da terra, e assim todas as outras criaturas. Nós temos a alma, que é relacionada às emoções. É aquilo que
direciona as emoções, ele te dá algumas características. E isso, a vida, o senso de sobrevivência, é o que representa a alma. É o que tem todos os animais também, que tem ali a razão na sua vida, não são naturais. Já o homem é corpo, alma e espírito. E diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, Deus pegou algo da terra e colocou um elemento novo, que é o que faz toda a diferença. Por isso que é apresentado como a coroa da criação. Porque o homem apresenta algo que nenhuma outra criatura tem, que é o Espírito de Deus. Então Deus, ele pega as narinas do homem, sopra e vem um item espiritual. Por isso nós entendemos que o homem é corpo, alma e espírito. Corpo é a matéria. Alma é aquilo que dá o senso de vida. E espírito é a consciência totalmente ativa e relacionada com Deus. Então por isso nós entendemos que todo ser humano tem algo que o liga a Deus. Porque é o Espírito. O Espírito foi um sopro divino. É algo que foi colocado por Deus, que foi envolvido por Deus, que foi entregue ao homem por Deus. Então no seu mais íntimo, até o maior ateu, tem algo que o conecta com Deus e que faz ele em algum momento ter alguma dúvida, algum lapso. Alguns vão lá no leito de morte e aí eles se lembram de Deus, mas em algum momento tem alguma dúvida, faz algum questionamento. Por quê? Foi o Espírito que Deus colocou e deu ao homem. Essa é a interpretação, então, tricotomista, que é corpo, alma e espírito. Como a gente falou em Gênesis capítulo 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então essa é a principal característica que separa as outras criaturas do homem. Isso é importante ficar bem marcado. O homem é diferente das outras criaturas. Corpo, alma e espírito. E a gente vê às vezes as pessoas comparando e colocando no mesmo patamar de entendimento todas as criaturas. Claro, nós temos que respeitar todas as criaturas como criaturas entregues por Deus. Nós temos que ter responsabilidade. Deus colocou todas as criaturas sob o domínio do homem. O homem ele deve exercer domínio sobre todas as criaturas. Não significa que eu tenho que maltratá-las. Eu tenho que zelar e respeitar por todas as criaturas. Mas eu não posso colocar no mesmo patamar as criaturas e o próprio homem. Claro que eu tenho que respeitá-las porque são criaturas de Deus. E que devem ser respeitadas em todos os sentidos porque fazem parte da criação de Deus. E um outro elemento muito importante deste contexto que é nos apresentado sobre uma parte, a parte material e a parte material que é a alma e o espírito, é quando Deus ele fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Quando ele apresenta, façamos a nossa imagem e semelhança, é importante deixar claro que é um ser racional e moralmente responsável. É a semelhança de Deus, que sabe aquilo que está fazendo, que entende o motivo da sua vida e que é moralmente responsável pelo seu comportamento. Essa é a materialização do que é a imagem de Deus. E ele tem responsabilidade de governar sobre a terra.
E a partir daí, nós entendemos que Deus ele cria o homem em um estado de plenitude, de perfeição, de domínio. Ele tinha todas as condições para dominar sobre a terra, para prosperar em todos os seus caminhos. Porque ele tinha também um corpo perfeito. Ele tinha todas as características de perfeição, de plenitude. Só que aí nós entendemos também, e aí nós vamos para a continuidade desse estudo, que é a queda do homem. Então nós começamos com a criação, quais são as possibilidades de criação, que é a evolução e a criacionista. Eu expliquei o corpo, a material do homem, que é o corpo, a parte material do homem, que é o corpo, a parte imaterial, que é a alma e o espírito. E eu expliquei que o homem é a coroa da criação. Só que nós bem sabemos que o homem ele não permaneceu exatamente de acordo como era o propósito inicial do homem. E aí teve a queda. Então, o homem foi criado em perfeição, e em determinado momento ele fugiu daquilo que era previsto para ele. A queda do homem é apresentada que em determinado momento Deus orientou para que eles pudessem passear por todo o jardim, comer de todas as frutas, mas eles não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento. E o que aconteceu, na verdade, foi que a serpente convenceu a Eva primeiramente, ela acabou sendo convencida, comeu, depois levou o homem e esse também consumiu, e aí levou a consequência do pecado, que foi a queda. E o homem perdeu algumas de suas características e a sua plenitude de viver em um alinhamento com Deus. E aí trouxe uma série de consequências para o homem. Há alguns caminhos, isso está em Gênesis capítulo 3. Há um grupo liberal que entende isso como uma lenda, que é como se fosse um quadro moral para que as pessoas pudessem tomar decisões se aquilo é certo ou errado, porque eu tenho que obedecer, porque se eu não obedecer, eu tenho uma consequência, eu sou afastado, eu perco a identidade, eu me afasto de Deus. Como se fosse apenas um ensinamento. Mas nós, aqui da Missão DTG e grande parte da igreja evangélica, entende que esse foi um acontecimento real e literal. Que isso ali é um marco histórico, que foi dessa forma que aconteceu mesmo. Existiu uma orientação para que não fosse consumido, o homem e a mulher foram construídos em perfeição, eles desobedeceram a Deus, uma orientação expressa, e aí sofreram a queda. Então, nós não encaramos como um mito, nós encaramos como, de fato, um contexto que Deus colocou em uma prova de fidelidade, e o homem e a mulher se afastaram. Com esse afastamento do homem e da mulher de Deus, houve o que a gente chama de queda. Como que foi esse processo? Houve uma primeira tentativa de Satanás de convencer e duvidar da bondade de Deus, porque ele ficou tentando convencer a Eva que, será que Deus é tão bondoso, não vai deixar você experimentar justamente da árvore do conhecimento? E acabou que ela foi convencida e convenceu Adão, e os dois se afastaram da plenitude de Deus. E vamos lá. Em Gênesis capítulo 3, versículo 14, nos apresenta as penalidades pela desobediência e a consequência em cada um dos envolvidos com esse contexto. Em Gênesis capítulo 3, versículo 14, tem a consequência sobre a serpente, que diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, e comerás todos os dias o pó da terra. Esse foi sobre a serpente. Versículo 15 fala a consequência sobre Satanás. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente
entre a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então veio uma promessa já que Cristo sofreria uma ferida dolorosa, mas não fatal, por isso o calcanhar. E Satanás receberia uma ferida fatal, que seria sobre a cabeça. Também houve uma penalidade sobre as mulheres. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Aqui colocou a mulher sujeita ao homem. Versículo 17, a consequência ao homem, sobre Adão e os homens. Adão. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo. Versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aqui vem a promessa até de morte, porque o homem foi desenhado a princípio para não morrer. O homem foi desenhado para que tivesse a vida eterna de princípio em seu corpo. Mas pela queda, isso foi afastado de Deus, e aí, por isso que todas as vezes que um ente nosso, uma pessoa querida, morre, nós sentimos tanta dor, porque inicialmente nós não fomos desenhados para morrer. E esse foi a consequência sobre Adão e sobre os homens. Do versículo 20 ao versículo 24, foi sobre toda a raça humana, que a comunhão de Deus foi quebrada, que haveria morte física, e a consequência seria ter uma vida fora do Éden, com todo esse pesar e com todas essas penalidades que nós conhecemos e ouvimos e lemos aqui. Bom, isso aqui foi um resumo sobre a doutrina do homem, a antropologia dentro de uma visão teológica. Espero ter sido claro. Poderíamos ter gastado bastante energia na teoria da evolução, no criacionismo, mas é uma versão bem sintetizada. Espero que tenha contribuído, que tenha gerado algum aprendizado. Meu muito obrigado, eu agradeço a vocês. E agora eu vou colocar apenas 3 perguntas para te ajudarem na reflexão. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar no chat do YouTube ou algum apontamento que a gente vai fazer as respostas. Vamos lá, então eu vou fazer a primeira pergunta. E a primeira pergunta é: qual é a teoria científica para a origem do homem? Se você prestou atenção, eu falei algumas vezes. Qual que é então? Teoria da evolução. Se você depois quiser mais informações, escreve aqui que a gente faz mais conteúdo. E a segunda pergunta: o que torna o homem diferente das outras criaturas? A gente falou do termo coroa da criação. O que faz o homem um ser vivente diferente das outras criaturas? 1, 2, 3. Vai lá, Lucas. O Espírito que foi dado por Deus. Então Deus desenhou o homem na terra e soprou nas narinas do homem, e a partir dali ele teve uma vida e consciência da sua vida. Um novo elemento que não tinha na terra até então foi dado por Deus ali naquele momento. Agora essa é uma palavra que quase um xingamento. Na interpretação tricotomista, qual é a constituição do homem? Vamos lá. São 3 coisas: corpo, alma e espírito. Então, corpo é a parte material e a parte imaterial é a alma e o espírito. Tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe. Eu desejo
toda sorte de bênçãos sobre a sua vida, que as suas mentes sejam abençoadas e abertas ao conhecimento, que o Espírito Santo de Deus direcione a sua vida e que toda sorte de bênçãos estejam sobre as nossas vidas e sobre vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.